Bom, então, bom dia. Vamos dar início hoje à parte de análise diferencial. Então, na aula da semana passada, a gente fechou a parte de análise integral e a gente vai ver agora as diferenças fundamentais entre essas duas estratégias de análise de movimento de fluidos. Então, eu vou começar falando das diferenças fundamentais e aí a gente entra propriamente em análise diferencial, né? Então aqui, enfim, só para ficar, só para deixar aí para vocês, né, capítulo 5 do Fox e o capítulo 4 e o 9 do Senjo, né? Essa apresentação aqui está mais baseada nesses dois slides. Anteriormente eu não botava isso porque as partes anteriores eu pegava muito espalhado, né, de todos os livros do Munson, tem muita coisa do Munson, do White, enfim, do próprio Fox, né? Essa parte aqui é muito mais baseada nesses dois livros, tá? Bom, então a gente vai fazer uma introdução, né? Um sumário dessa parte, né? Eu vou falar da introdução e aí aquilo que eu tinha falado anteriormente, né? Eu vou mostrar basicamente as diferenças fundamentais entre análise integral e a análise diferencial, análise integral que a gente terminou, como eu já disse, né? Como a gente terminou na semana passada. E análise diferencial que a gente está começando agora. A gente vai fazer uma parte da conservação da massa, então a gente vai pegar duas leis fundamentais que a gente viu na parte de análise integral e vai aplicar aqui também a conservação da massa e a conservação da quantidade de movimento linear, que vão dar origem às famosas equações de Navier-Stokes. Para isso a gente vai ter que estudar um pouquinho de cinemática da partícula. E a gente vai ver por que mais para frente, né? Aí a gente vai chegar nas equações de Navier-Stokes, falar um pouquinho das condições de contorno e algumas aplicações. Eu vou pegar algumas soluções clássicas e mostrar para vocês como é que elas são desenvolvidas. Bom, então vamos lá, falar um pouquinho da introdução, dar um panorama, aí, um contexto geral dessa parte, né, em relação às outras partes da matéria. Então, até agora, né, o que a gente fez, especificamente na parte de movimento de fluidos, foi desenvolver equações na forma integral, macroscópica, para um volume de controle, né? Então, o que a gente fez foi analisar uma região do espaço e aplicar as leis físicas que valem para uma quantidade fixa de matéria a uma região fixa do espaço. Para isso que serviu o teorema do transporte de Reynolds. E a gente analisou a quantidade de movimento angular, quantidade de movimento linear, energia e massa, certo? Então a gente fez essa análise macroscópica, né? Logo vocês vão ver por que macroscópico aqui faz sentido, para uma região fixa do espaço. E essa análise que a gente fez, ela era conveniente ou tinha uma aplicação, né, quando a gente fazia uma análise global do efeito do escoamento, né, e macroscópico e análise global aqui estão relacionados. A gente vai ver de novo por que eu estou falando aqui de análise global, né, porque agora a gente vai dar um zoom no elemento fluido, né, e antes a gente queria ver todo o contexto geral e agora a gente vai ver uma análise um pouco mais detalhada, tá? Então por isso que eu estou falando aqui que a gente estava fazendo um estudo na forma integral macroscópica, que a gente estava fazendo uma análise do efeito global, tá? Porque agora a gente vai particularizar um pouco mais a solução. Então o que a gente fez, né? O que foi demonstrado até agora foi uma aplicação, né, em uma análise global do efeito do escoamento e seu efeito, né? Ou seja, o efeito que o escoamento causa em dispositivos diversos, né? Rede de tubo, bomba, turbina. Então a gente terminou a aula falando dessa questão aqui, né, de energia, né, da conversão de energia pelo escoamento, mas a gente viu também, e principalmente, né, talvez até a palavra mecânica, que tem aí mecânica dos fluidos, se deve a essas duas relações aqui, ó, quantidade de movimento angular e quantidade de movimento linear, que relacionam as forças com a variação de direção e magnitude do escoamento. Então a gente estava vendo isso de forma global, né, de forma macroscópica, porque agora a gente vai ver a coisa um pouquinho mais
microscópica, e isso vai permitir que a gente faça uma análise mais detalhada, a gente vai entrar no fluido e permitir uma análise mais detalhada do que está acontecendo no escoamento. A gente fazia isso, ou fez isso anteriormente, analisando as fronteiras. Lembra que a gente só se interessou no que estava acontecendo nas fronteiras. E quando a gente tinha aquele termo da derivada no tempo, que normalmente a gente cancelava, né? Era uma análise macroscópica, era uma análise de toda a massa de fluido que a gente estava estudando. Agora a gente vai fazer uma análise um pouco mais, um pouco menor, né? Um pouco mais menor no sentido da escala, para permitir que a gente analise, e aí por isso que a análise diferencial agora, nessa parte da matéria, para a gente analisar o escoamento com mais detalhe, tá? Então é o que está falando aqui, né? A gente não consegue obter uma análise ponto a ponto do escoamento com análise integral. A gente só conseguia analisar o que estava acontecendo na fronteira, né? Na entrada e na saída. E no máximo a gente analisava, lembra que a gente fez o primeiro exemplo lá da conservação da massa, que era uma banheira enchendo, né? Então a gente analisa ali o efeito global da massa acumulando, por exemplo, na banheira, num balde, numa caldeira, né? Qualquer dispositivo que você queira pensar aí que fluido esteja escoando. Com análise integral, a gente pode, por exemplo, analisar o efeito global da sustentação em uma asa de um avião, né? Se a gente estivesse estudando, por exemplo, a sustentação de um avião, mas não a distribuição de pressão que produz essa sustentação. Então, existe, né? Se a gente imaginar aqui o perfil de uma asa de um avião, o fluido está escoando em torno da asa, e existe um efeito líquido de pressão que faz com que a pressão abaixo da asa seja maior do que a pressão acima da asa. E é isso que gera força de sustentação, isso que faz o avião subir. A gente não consegue saber a pressão ponto a ponto aqui. Cada pontinho aqui do escoamento, usando a análise integral, a gente não consegue. A única coisa que a gente consegue fazer é traçar um volume de controle em torno da asa, e com base nos vetores de velocidade na entrada e na saída, a gente consegue determinar qual vai ser o efeito global, qual vai ser a pressão, o efeito global do escoamento em torno da asa. Então, o que a gente vai fazer agora é justamente a análise diferencial que vai permitir a gente determinar ponto a ponto a informação que a gente quer do escoamento. Um outro efeito, um outro exemplo aqui, né, é de uma antena parabólica, por exemplo. Imagina que você tem aqui uma antena parabólica e aí ela está lá exposta a ventos, tá na, sei lá, na atmosfera aí do lado de fora de casa, né, do lado de fora da sua casa. Hoje em dia é difícil a gente ver uma antena parabólica, né, mas até uns 20 e tantos anos atrás, até mais talvez, né, uns 30, não sei, as antenas parabólicas foram uma solução, né, para televisão em regiões distantes, ou até mesmo, enfim, se a gente estiver pensando numa parabólica enorme desses receptores de satélite, a gente pode imaginar, hoje em dia ainda existem, né, receptores parabólicos de satélite. Mas, enfim, é uma antena parabólica, imagina uma antena parabólica e ela está exposta a um escoamento que atinge a antena, né? Ela está paradinha ali, fixada no chão, e um escoamento atinge essa antena. O que a gente pode fazer, e o que a gente consegue fazer com que vocês sabem até agora, é desenhar um volume de controle aqui, ó, em volta da antena parabólica e analisar o escoamento que está entrando e o que está saindo. E aí, sabendo esse vetor velocidade na superfície de controle, a gente calcula a força líquida, esse F aqui, ó, sem precisar do detalhe do escoamento. E o volume de controle, ele é tratado como se fosse uma caixa preta, né? Você informa para ele quais são os vetores de velocidade, qual a direção, a magnitude na entrada e na saída, e ele informa para você as forças que estão agindo no volume de controle, que é o que a gente fez, né? O que a gente fez com aqueles exemplos do anteparo, né? Um jato d'água atingindo o anteparo, né? Então a gente fez alguns exemplos assim, né? Você tem um anteparo, aí você tem um jato d'água atingindo aqui o anteparo, e aí existe um certo ângulo θ aqui que desvia, né? Que esse anteparo desvia o jato d'água, e aí existem forças horizontais e forças verticais
que agem nesse anteparo, única e exclusivamente devido à variação de direção aqui do vetor velocidade. Certo? Então, é o que ele está falando aí, né? Como se fosse uma caixa preta. Então, você informa para o volume de controle qual é a variação do vetor velocidade e você tem as forças envolvidas nesse processo, né? Aqui embaixo a força horizontal. Tá? E aí a gente tem as forças envolvidas nesse processo. Tá? Então, a gente não tem o detalhe, por exemplo, da pressão, a gente não sabe a pressão, e isso não foi nunca discutido, né? Porque realmente não é possível saber com uma análise de volume de controle. Lembra que a gente fez o nosso volume de controle mais ou menos assim, né? Opa, pega aqui o anteparo, na verdade. Tá? Então, a gente não tinha detalhe da pressão, do campo de pressão x, y, t e de velocidade, por exemplo. Né? A gente só queria saber o que estava acontecendo na superfície de controle, na entrada e na saída do volume de controle, tá? na superfície de controle, né? Certo? Se a gente quiser saber o detalhe, né, todos os detalhes do escoamento, a gente precisa da análise diferencial, que é o que a gente está começando a falar aqui. Então, o que é a análise diferencial? Né? A definição está aqui, ó, é a aplicação de equações diferenciais do movimento. Aí aqui, a palavra diferenciais aqui tem que ser destacada, né? Porque se a gente quiser saber uma análise detalhada, a gente tem que ir para diferenciais, para termos pequenininhos, né? E aí entra a contraposição que eu tinha falado aqui, né? Com macroscópica, com efeito global, porque agora a gente, para determinar o efeito global, na verdade, né, a gente vai precisar entrar no escoamento, a gente vai precisar de determinar ponto a ponto do escoamento, né, em contraposição a uma determinação somente nas superfícies de controle, que a gente via fazendo anteriormente. Né, a gente vai ter que entrar ponto a ponto e determinar as equações diferenciais do movimento do fluido para todos os pontos de uma determinada região do campo de escoamento. Tá? Então, essa é a definição da análise diferencial. Então, observa que existe uma diferença fundamental aqui, né? Eu até posso, para facilitar, colocar uma imagem lado a lado aqui da outra. Então, aqui, ó, o que a gente tem é desse lado aqui, um volume de controle típico da análise integral. E do lado direito, a gente tem linhas de corrente e a gente sabe o campo do escoamento aqui, como o vetor velocidade se comporta ao passar aqui pela antena parabólica, a região que eventualmente recircula e uma região que tangencia e continua direto, né? A gente só consegue fazer isso usando análise diferencial. Porque justamente a gente não está mais preocupado somente no que acontece na superfície de controle ou somente nas fronteiras, mas agora a gente quer também analisar ponto a ponto lá para dentro do escoamento o que está acontecendo. Tá? O efeito global ele é o mesmo, certo? Na hora que a gente integra o efeito global da análise diferencial, ela tem que... Bom dia, Catiele. Ela tem que fornecer, a natureza não sabe como ela está sendo descrita, então o resultado tem que ser o mesmo. Tá? É somente uma questão de conveniência do tipo de análise que quer ser feito. Se você só quer saber, por exemplo, o efeito global do escoamento no entorno dessa antena, a análise diferencial é o suficiente, a análise integral é o suficiente. Se você quiser projetar uma antena que, para otimizar o esforço, ou as forças agindo aqui, né, melhorar a aerodinâmica da antena, você tem que usar análise diferencial. Tanto é que CFD é o método usado lá para estudar o escoamento na Fórmula 1. Deixa eu ver se já é o próximo slide. Alguns slides para frente eu vou falar disso daqui. Né? Aí eu retorno nessa análise, né, nessa discussão, que só a análise diferencial permite a gente otimizar a aerodinâmica do escoamento. Tá? O efeito global final, depois do
da geometria do corpo está otimizado, você consegue determinar com análise integral. Mas otimizar o corpo, ou então você vai na tentativa e erro, né? Muda um pouquinho, analisa, muda um pouquinho, analisa, a coisa vai ficar muito imprecisa, né? Muito melhor você fazer uma análise diferencial e automaticamente avaliar, né, ou já visualizar o efeito das suas mudanças no campo do escoamento. Isso é muito mais preciso, muito mais elegante e muito mais coerente, né? Fazer uma análise diferencial para otimizar a geometria de um corpo, tá? Bom, então isso que eu acabei de falar. Bom, e aí, ó, qual é o contexto aqui que a gente vai fazer? É uma coisa assim, é repeteco do que já foi feito. Então, ó, a análise diferencial, ela pode ser pensada, né, aí explicando isso que eu falei, né, que é um repeteco do que a gente já fez, é o seguinte, ó, a gente pode pensar a análise diferencial como milhares de volumes de controle, infinitesimais. Então, a gente já analisou o volume de controle macroscópico, vamos dizer assim, né, até agora, nos casos que foram vistos no curso, né? Mas a gente pode pegar agora um volume de controle e reduzi-lo, né? Observa aqui, ó, que a gente tinha um volume de controle macroscópico em volta da antena. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar e discretizar, né, e dividir o domínio em diversas regiõezinhas aqui, tá vendo? É simplesmente pegar o domínio e fazer subdivisões. Tá? E é essa justamente a estratégia que a gente vai usar para a conservação da massa e quantidade de movimento linear. Não dá para a gente ver, e também é muito complicado, fazer todas as análises que a gente fez na parte integral. Então, a gente vai, aqui nessa parte, a gente só vai ficar com massa e quantidade de movimento linear, e a gente vai ver que só esses dois aqui já representam uma série de desafios para serem resolvidos analiticamente. Então, por isso que a gente não vai ir muito a fundo. Lá em MacFlow 2, quem for da engenharia mecânica, vai estudar um pouquinho mais em detalhe essa parte aqui. Mas a gente vai parar realmente numa parte bem básica, vamos dizer assim, né? Bem introdutória, porque não dá para andar muito sem usar técnicas de fluidodinâmica computacional e tudo mais. Então a coisa rapidinho começa a ficar muito complicada. Tá? Então, é o que está mostrando aqui, né? A gente tem, então, uma série de volumes de controle, e aí, para cada regiãozinha dessa do volume de controle, você consegue determinar velocidade, pressão, massa específica, num certo ponto aqui, né? Velocidade, pressão, massa específica num certo ponto. Velocidade, pressão, massa específica num certo ponto. E para isso, a gente precisa de condições de contorno, condições iniciais. Essas equações são acopladas de forma geral, e a gente tem um conjunto, né, pode chegar num conjunto de equações tridimensionais de equações diferenciais parciais. Então a coisa aqui é isso que eu estava falando, a gente não vai andar muito porque rapidinho, sem muito esforço, vamos dizer assim, né, sem muita complicação física, o problema físico pode se tornar assim, vamos dizer, muito difícil de resolver. Eu não vou dizer impossível, porque a cada dia que se passa, os computadores evoluem numa rapidez impressionante, né? Então, e isso ajuda muito essas técnicas de simulação computacional, mas demora muito, né? Se você for querer levar em conta todos os menores detalhes do escoamento, a solução desse sistema de equações pode ficar muito demorado. Esse é o paradoxo, inclusive, da previsão do tempo, né? Essa questão de análise por CFD, o escoamento macroscópico ali das massas de ares polares, né? A gente está vendo aí uma massa de ar polar que vai voltar no sul do Brasil, estava vendo isso agora de manhã, que a temperatura vai esfriar de novo, né? No sul, acho que no Rio vai esfriar um pouco, mas não tanto, mas no estado do Rio, né? Mas no sul vai esfriar bastante. Como é que os meteorologistas preveem o movimento das massas de ar polar? Por análise diferencial. Eles fazem uma solução por análise diferencial e eles vão fazendo a interação da atmosfera com os oceanos e o solo e tudo mais, e aí eles conseguem simular o movimento das massas ou da massa de ar pela atmosfera, né? E agora, qual é o paradoxo da previsão do tempo? Você pode fazer uma previsão extremamente precisa, que vai dizer que naquele ponto, em cima da sua casa, vai se formar uma nuvem e a precipitação vai acontecer
de tantos milímetros às 2h35 da tarde. Você pode ter uma previsão tão precisa quanto essa, mas ela vai ser tão demorada de ser simulada que vai chegar o dia, vai chover ou vai fazer sol e a sua simulação ainda está rodando. Então aqui é o mesmo paradoxo, né? Você pode ter uma simulação computacional tão precisa que te dê um resultado tão certo que seja até mesmo comparável com o que você mede, né, eventualmente. Depois aqui você tem que ir lá e medir, tomar medidas experimentais para confirmar seus dados simulados, né? Normalmente, se você não cometeu nenhum erro de hipótese muito grosseira, as coisas funcionam muito bem. Mas, de qualquer forma, a simulação experimental acaba alimentando o seu resultado teórico. Mas o que eu estou dizendo aqui é que esse sistema de equação ele é muito complexo e a gente tem que fazer hipóteses simplificadoras, senão primeiro, né, a gente não consegue resolver, ou se conseguir resolver vai demorar muito tempo. E a gente aqui no curso, na graduação, tem que fazer coisas mais simples ainda. Eu vou sempre tentar puxar um pouco de aplicação experimental para mostrar para vocês que existe aplicação, mas as coisas têm que ser muito simplificadas, porque senão rapidamente a gente chega em situações que só com programas de computador e muito demorados que resolveriam. Tá? Então aqui algumas aplicações, né? Alguns exemplos. Então, aqui ó, um exemplo, por exemplo, do movimento, né? Da massa de ar pela atmosfera. Então essa simulação, isso daqui é uma simulação, né? Numérica, então a gente consegue fazer essa simulação por técnicas de análise diferencial. Como é que a gente sabe como que as correntes de ar vão se mover e tudo mais, né? O escoamento de ar em torno da asa de um avião. Então isso daqui é uma simulação numérica, e isso daqui é um resultado experimental. Isso daqui foi obtido alguma técnica de visualização por fumaça, alguma coisa assim, para observar o efeito dos vórtices que se formam. Deixa eu só dar uma enquadrada aqui nessas imagens. Os vórtices que se formam quando o fluido escoa em torno da asa do avião, né? Aqui, por exemplo, a simulação por CFD num carro de Fórmula 1. E aí, é aquilo que eu estava falando, né? Todos esses exemplos aqui, por exemplo, a asa do avião, né? Como é que você otimiza? O que a gente quer na asa do avião? Reduzir o arrasto. A gente quer que o avião voe, né? Produzindo o máximo de força vertical com o mínimo de força horizontal. Porque o avião está indo para a esquerda aqui, né? Mas o arrasto, inevitavelmente, não só pela asa do avião, mas pela carenagem, né? Vão fornecer uma resistência ao escoamento do corpo quando ele está escoando ali no ar, né? Ele está submerso no ar, no final das contas. Tá? Então a gente quer maximizar a força vertical, porque aí a gente vai gastar o mínimo de combustível possível, né? E minimizar a força horizontal. No caso de um carro de Fórmula 1, é mais ou menos a mesma ideia, mas o que a gente quer maximizar o atrito, né? A gente quer que o carro fique, o que o povo costuma falar, colado no chão, né? Quer que a aderência seja a máxima possível. Então, esses aerofólios aqui, eles estão aqui justamente para fornecer essa aderência do carro no solo, com o mínimo de arrasto. A mesma coisa, né? Quanto menor o arrasto aqui, quanto mais otimizado for a geometria de todo o carro, menos combustível ele vai gastar, menos peso ele vai carregar. E aí essas análises de CFD, elas são muito convenientes, porque a gente consegue no computador fazer muito estudo. Claro que isso depois tem que ser validado experimentalmente, né? Mas é possível variar a geometria sem ficar fabricando peças, né? Você simula uma mudançazinha, abre um pouquinho mais a tomada de ar, muda um pouquinho a geometria aqui da suspensão, de forma que não mude a geometria em si, né, o trabalho da suspensão, mas otimize a aerodinâmica, e vai testando isso no computador, e depois dá para fazer uma validação experimental com alguns casos típicos, né, sem precisar varrer toda a gama de casos que foi analisado no CFD. Tá?
Bom, então só essas técnicas de análise diferencial que permitem entrar aqui, né? Lembra que se a gente fizesse uma análise integral aqui, a gente teria uma superfície de controle, a gente ia analisar o vetor velocidade entrando, os vetores de velocidade saindo, e eventualmente a gente conseguiria uma força global aqui, né? Uma força horizontal global, mas sem saber direito a influência, por exemplo, de um elemento, de uma barrinha aqui da suspensão. A gente só consegue entrar no escoamento e analisar ponto a ponto fazendo essa estratégia aqui que eu mostrei, ó, dividindo o volume de controle em diversas partezinhas menores e aplicando as equações que a gente vai analisar aqui dentro, na forma diferencial. Tá? E alguns outros exemplos, né? Aí são algumas fotos, algumas imagens de simulação, né? Aí aqui eu entrei no site da Ferrari mesmo, isso daqui foi da temporada de 2019, eu acho. Então aí vem a pergunta, né? Como que é feita essa... Por que a geometria da asa tem esse formato, né? Por que ela é assim? Por que tem essa abertura? Por que tem essa... Por que aqui ele tem esse ângulo e não um outro ângulo? Né? Por que aqui, ó, na barra da suspensão, tem como se fosse uma asa aqui, né? Tá? Então, isso tudo é respondido por estudos de análise diferencial, técnicas de CFD, de fluidodinâmica computacional, né? Então, CFD é uma sigla em inglês, né, para fluidodinâmica. Fluidodinâmica computacional. Tá? Então, em inglês, né? Computational Fluid Dynamics. Então, são essas técnicas que permitem a gente ir para o computador, desenhar uma geometria, simular um escoamento, e aí deixar que o computador resolva as equações diferenciais do movimento para chegar nesse comportamento, né? Para a gente saber o que está acontecendo em termos de escoamento pelos diversos elementos que compõem o carro, né? Ou o avião, se for o caso. Tá? Bom, então o que a gente vai fazer agora é aplicar, né? Então a gente fechou aqui a parte de introdução. Então vamos aplicar esses conceitos para a conservação da massa. Primeiro a gente vai aplicar isso para a conservação da massa. É engraçado que eu tinha aqui um sumáriozinho, ó. Ele não passou por aqui, mas enfim. É porque eu saí. Sempre que eu saio, engraçado. Eu acho que eu tenho que começar do começo. Vai funcionar isso daqui, deixa eu ver. Não. É só para, enfim, organizar aí o pensamento, né? Então a gente estava aqui na parte da introdução, aí aqui a gente vai para a parte da conservação da massa. Então a gente vai começar a aplicar agora esses conceitos, né? Toda essa parte introdutória que eu falei, quantitativamente, agora a gente vai falar disso qualitativamente, aplicar essa ideia, né? Para um corpo de forma geral e fazer mais ou menos o que a gente fez lá na parte de análise diferencial. Bom, então a gente vai analisar e a gente vai começar fazendo isso da conservação da massa. Lembra que a primeira coisa que a gente fez na análise integral também foi a conservação da massa. Então a gente vai começar aqui falando disso, tá? Mesma coisa. Só que agora a gente vai fazer num volume de controle infinitesimal. Tá? A gente tinha um volume de controle, vamos dizer assim, finito, né? Um volume de controle finito não, um volume de controle macroscópico. Agora a gente vai fazer um volume de controle infinitesimal, pequenininho, né? Infinitesimal significa muito pequeno, de dimensões dx, dy e dz, no sistema de coordenadas cartesianas, que é o mais fácil, talvez, né? Da gente resolver isso. Tá? Então a gente tem aqui, ó, a expressão para conservação da massa para uma região fixa do espaço. Lembra que o teorema do transporte de Reynolds ele era justamente uma relação, né, entre uma porção fixa de massa e uma região fixa do espaço. A gente continua analisando uma região fixa do espaço, então por isso que a gente tem que usar ainda o teorema do transporte de Reynolds.
Mas agora a diferença é que a gente vai fazer isso para um volume de controle muito pequenininho e depois expandir isso para todo o domínio, tá? E aí, a estratégia é justamente uma coisa que a gente já fez anteriormente, né? Lá na análise, a gente fez isso na hidrostática e a gente fez isso numa outra parte também do curso até agora, que foi usar a expansão em série de Taylor. A gente vai usar ainda várias vezes isso aí para frente, mas a expansão em série de Taylor, né, basicamente a gente assume que a gente sabe as propriedades num local, então a gente diz aqui que a gente sabe a massa específica e a velocidade, porque a gente precisa, né, aqui, ó, a gente precisa da massa específica e da velocidade para fazer a análise da conservação da massa. Então a gente assume que a gente sabe no centro O do volume de controle e a gente faz uma expansão em série de Taylor para cada uma das faces do volume de controle infinitesimal. E aí a gente aplica, né, a continuidade a todas as faces do volume de controle infinitesimal e depois a gente trabalha na integral de volume. Então, ele está dizendo o seguinte, que a gente vai aplicar, a gente precisa saber como que a massa específica está se comportando, né, massa específica e velocidade, está se comportando em cada uma das faces aqui do volume de controle. Ó. Então, o que a gente faz? A gente assume que a gente sabe massa específica e velocidade no centro. Vou dar um zoom aqui. Ó. A gente assume que a gente sabe velocidade e massa específica aqui no centro do volume de controle e a gente usa expansão em série de Taylor, a expansão em série de Taylor, para chegar nessas propriedades nas interfaces. Tá? Beleza? Aí a gente faz isso para analisar essa integral de superfície e depois a gente trabalha direto na integral no volume de controle. E aí a gente vai chegar na conservação da massa infinitesimal. Tá? A gente vai chegar na conservação da massa entrando agora no fluido. Né? Agora a gente, a partir do que a gente sabe nas fronteiras e da geometria contra a qual o fluido está escoando, a gente vai entrar no fluido e aplicar a conservação da massa para todas as... quanto mais, quanto menor for, né, a discretização, melhor. Mas, de novo, aquela discussão que a gente estava fazendo, mais pesado vai ser a análise e mais, enfim, você vai ter que ter mais capacidade computacional, mas vai ficar mais preciso também. Né? Tá? Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui com a integral na superfície de controle aqui da continuidade. Cada volume de controle, então ele pegou aqui, ó. Então aqui a gente tem um monte de volume de controle, né? Aqui estava chapado, né? Aqui essa imagem aqui é uma imagem bidimensional, mas é claro que isso daqui é tridimensional, né? Cada volume de controle desse aqui, ele está entrando para dentro da tela aí, ó. Tá? Então cada volume de controle está entrando para dentro da tela e ela tem, ele está assumindo que esse volume de controle tem um volume, né, dx, dy, dz, que seria o dv, né, o v de volume, tá? Bom, então por isso que aqui, ó, eu peguei um desses volumes de controle aqui, de trás, e isolei ele aqui, tá? Ele está isoladinho ali. Bom, então a gente vai analisar para cada uma das 6 faces, né? Por isso que tem 6 faces, porque é um volume, né? Então é um cubinho com 6 faces. E a gente vai fazer uma expansão em série de Taylor em torno de O. O está aqui no meio, ó, no centro do volume de controle, para avaliar essa integral aqui. E aí lembra, né? A expansão em série de Taylor ele é um resultado até relativamente intuitivo, que diz o seguinte: ó, se eu quero saber uma função f genérica, né, qualquer, em x mais dx, ou seja, o que poderia ser o x mais dx, né? O x dele está aqui na horizontal, né? Então o x mais dx, entendam que é essa face aqui, ó. Tá? Então eu quero saber alguma propriedade, massa específica, por exemplo, nessa área aqui, ó, nessa região. O que eu tenho que saber? Qual é o pré-requisito para usar a expansão em série de Taylor? Que eu saiba a função em algum lugar, x. Primeira coisa, saber o valor da função em outro lugar. Então não tem como escapar. Você tem que saber a função em algum lugar.
Então, inclusive, é por isso que a gente precisa das condições de contorno, né? Se vocês lembrarem lá das equações diferenciais, a gente precisa das equações de contorno, porque é a partir das equações de contorno e das equações iniciais, no caso de um problema de valor inicial, é que o problema vai marchando ali no espaço e no tempo, né? Tá? Então, tem que saber a função em algum local e a derivada dessa função. A função e a derivada primeira, dependendo da ordem que eu quero o erro da minha aproximação. Então, eu tenho a função, eu tenho a derivada. O que é a derivada? É a variação, né? A derivada é quanto que essa função está variando na direção y, tá? É o dfx dx, né? Certo? Então, quanto que essa função f está variando aqui em x. Então, se eu multiplicar a variação pela distância, quer dizer, eu tenho a função em x mais dx, certo? Quanto que eu tinha a função em x, de quanto que eu andei e quanto que ela variou. Se eu andei, sei lá, se eu tenho um gradiente, sei lá, vou chutar aqui, um gradiente de temperatura, não sei, alguma coisa assim, né? Ou, tudo bem, vamos ficar aqui com a massa específica. Se eu sei que a taxa de variação do ρ, sei lá, vou chutar aqui, né? 1 quilo por metro cúbico a cada metro, se eu andei 1 metro, a massa específica variou 1 quilo por metro cúbico. Tá? Então, eu estou multiplicando aqui a variação em termos da distância pela distância. Então, eu vou obter a variação global aqui, né? Certo? A magnitude da variação. E aí eu somo com a função no ponto x, que eu já sabia, eu tenho a função no x mais dx. Tá? Então, essa é a ideia da expansão em série de Taylor. E assim sucessivamente, né? À medida que eu quero ordens menores de aproximação, que eu quero erros menores, eu vou multiplicando a derivada segunda, terceira. Então, se eu parar aqui na derivada terceira, o erro é da ordem de h quarta. Se eu parar na derivada primeira, o erro é da ordem onde, na verdade, h aqui é o dx, né? Desculpa, deixa eu arrumar isso daqui, porque era h, eu mudei para dx. Dx. Ó, então, o erro é da ordem de dx. O que é o dx? Essa distância, né? É a ordem dessa distância aqui, a quarta. Se eu parar aqui, se eu truncar aqui, ó, o erro vai ser da ordem de dx ao quadrado. Se eu truncar aqui, o erro vai ser da ordem de dx ao cubo. Se eu calcular a derivada segunda, o erro é da ordem de dx ao cubo. Se eu calcular só a derivada primeira, o erro é da ordem de dx ao quadrado. Tá? Enfim, isso é cálculo numérico, né? Isso é uma questão que vocês já devem ter visto lá em cálculo, sei lá, qualquer coisa aí, 2, 3, 4, e cálculo numérico também. Certo? E aí a gente vai usar isso daqui como uma ferramenta. Para a gente, a expansão em série de Taylor é uma ferramenta que a gente já usou, está usando de novo aqui, vai usar novamente mais para frente no curso. Mas quando a gente aplica a expansão em série de Taylor para massa específica, a gente fica com essa relação aqui genérica. Ó. Quanto que é a massa específica em x mais dx sobre 2? É a massa específica, né? Então aqui, ó, por hipótese, ele chamou aqui, ó, a massa específica ρ e o vetor velocidade v no centro O. Então, por isso que eu não coloquei nenhum índice ali, ρx, nem nada. Né? Então, eu tenho uma velocidade U, V e W, os componentes da velocidade no centro do volume de controle, né, dados por essa, né, por ρ, U, V e W. Né? Tá? Então, por isso que ele simplesmente colocou aqui ó, o ρ e o U sem subíndice, né? Porque ele já está dizendo que o ρ e o U são a massa específica e a velocidade aqui, ó, no centro do volume de controle. Então, quanto que é a massa específica nessa, se eu sei o centro, né, e eu disse que o lado desse volume de controle é dx, então a distância aqui é dx sobre 2. Tá? Então o nosso dx aqui, na verdade, é dx sobre 2. Então quanto que vale a massa específica aqui? Ó? E o vetor velocidade, né? Pela expansão em série de Taylor, a gente sabe que a massa específica nessa face é o valor da massa específica no centro, mais o quanto que ela está variando, dρ dx, vezes a variação, dx sobre 2. Tá? Dx sobre 2 aqui, porque ela andou só dx sobre 2, é a mesma coisa para a velocidade. Então, a gente tem como calcular aqui ó, o U de x mais dx sobre 2 e o ρ
de x mais dx sobre 2. Tá? Aqui eu só estou justificando o truncamento da expansão em série de Taylor aqui, ó, em termos de ordem 2. Porque imagina só um dx sobre 2 da ordem de 10 a menos 3, de 1 milímetro, que nem é tão pequeno assim, de 10 a menos 3 metros. Né? Se a gente pegar 1 milímetro e levar ao quadrado, a gente fica com 10 a menos 6. Então a gente tem um fator de 1000 vezes menor do que o dx sobre 2. E é claro que quanto menor o dx, melhor vai ser essa aproximação. Então por isso que a gente truncou aqui. Opa, aqui de novo. Com um H ali, que originalmente era H. Então, por isso que a gente vai truncar a nossa aproximação aqui nos termos de ordem ao quadrado, né? Nos termos de derivada segunda. E a gente vai, no final das contas, ter erros 1000 vezes menor do que o nosso dx, o que está bom, está de bom tamanho. E quanto menor ainda for o dx, né, melhor vai ser essa aproximação. Tá? Certo? Então, esses termos aqui são do lado direito, né? Então aqui massa específica e velocidade aqui, ó, do lado direito do cubo, né? Desse elemento diferencial, desse volume de controle que a gente está analisando. E do lado esquerdo, a gente tem que respeitar aqui, ó, a gente tem que respeitar a direção dos eixos coordenados. Então aqui a gente andou, isso aqui é um vetor, né? No momento que a gente anda com a expansão em série de Taylor, a gente tem que respeitar a direção do eixo coordenado. Então aqui é ρ mais dρ dx menos dx sobre 2. Tá? Então ele está andando para a esquerda ali pela variação, né, que ele está tendo agora para o lado esquerdo. Então essas duas expressões aqui são as expressões para a massa específica e para o vetor velocidade do lado esquerdo do volume de controle. Né? E aí lembrando que todos esses termos aqui, ó, massa específica, velocidade, dρ dx e du dx, são todos avaliados em O, no centro, né? Então aqui não tem nenhum subíndice, como teve aqui, né? X menos dx sobre 2, mas fica subentendido que todo mundo aqui é avaliado em O, tá? E agora, o que a gente vai fazer? Então a gente fez para uma face, a gente fez para essa face aqui, para uma direção, né? Fez para a face traseira ali, ó. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para todas as superfícies de controle, a superior, a inferior, a da frente e a de trás. Tá? E aí, aplicando essa estratégia, né, para essa integral aqui da superfície de controle, a gente fica com esse slide aqui super poluído, mas que a gente consegue, indo com calma aqui, ó, a gente consegue determinar cada um dos termos aqui. É o seguinte, ó. No lado direito, a gente começou, a primeira face que a gente fez foi essa daqui, ó. Foi a aplicação da expansão em série de Taylor no lado direito, no x positivo, que era esse daqui, ó. Tá? Então a gente tem aqui right, né, o direito, left, o esquerdo, que é o lado esquerdo aqui do tubo, o bottom, que é a parte de baixo, o top, que é a parte de cima aqui, o back e o front, né? Tá? Então estão todas, e aqui, né? Right mais x, left menos x, bottom menos y, né? Top mais y, back menos e, e o front mais e, seguindo aqui, ó, os eixos coordenados que esse cubinho aqui, esse volume de controle infinitesimal, de volume dV, né? Igual a dx, dy, dz, tem, tá? Beleza? E como ele está localizado com relação ao sistema de eixos coordenados, lembrando, né, voltando aqui, lembrando sempre que a gente está analisando um volumezinho de controle dentro de um contexto geral como esse daqui, né, como de uma antena parabólica, por exemplo, como de um carro aqui, né, é como se a gente pegasse um volumezinho de controle aqui e tivesse analisando velocidade, né, como que a velocidade e a massa específica se comportam, e depois é lógico, né, a gente vai integrar isso e vai determinar essa variação ao longo do corpo, né? Tá? Então agora a gente está dando um zoom
certo? A gente pegou um zoom dentro de um elemento fluido, está analisando um elementozinho diferencial e depois a gente vai expandir isso para todo o escoamento. Então tá aqui, ó, a gente fez esse lado aqui, lembra aqui, ó, aí por que a gente está fazendo essa conta? Ó? A gente fez para massa específica, a expansão em série de Taylor para massa específica para velocidade. Se a gente jogar essa conta aqui nessa integral, ó, essa parte aqui da igualdade, ó, que eu vou, deixa eu pintar de outra cor aqui, que eu vou pintar aqui de verde, ela é aquela integral ali em cima avaliada. A integral na superfície de controle é o fluxo líquido de massa que está passando, tá vendo aqui, ó? É a integral do ρVdA. É o fluxo líquido de massa que sai do volume de controle. Lembra disso que a gente definiu isso lá atrás em análise integral? É a diferença entre a massa que sai e a massa que entra pela superfície de controle. Lembra da banheira? Quando a gente fez a torneira ligada e o ralo aberto. Então isso daqui é quanto de massa que está cruzando a torneira entrando, né? Água no volume de controle e a água saindo pelo ralo. Tá? Então a gente está avaliando isso agora de forma diferencial. Então o que a gente tem que fazer aqui? Ó? Expansão em série de Taylor. Deixa eu apagar a setinha aqui agora, né? Tá? Então, essa é a integral. Então, aqui tem a expansão em série de Taylor da massa específica, a gente fez, alguns slides aí para trás. A expansão em série de Taylor da velocidade, a gente fez aí para trás. E o dA, dYdz, aqui, ó, dYdz. É o elemento dA por onde essa multiplicação ρ e V está passando. Tá? Beleza? Então, a expansão em série de Taylor da massa específica, a gente tem a massa específica nessa face. Expansão em série de Taylor do vetor velocidade, a gente tem o vetor velocidade aqui. Então, aqui a gente tem o ρx mais dx vezes o x mais dx, que é justamente a equação da continuidade, o termo integral da equação, o termo integral na superfície de controle da continuidade. Então, fazendo aqui, né, a distribuição ρu, aqui, ó, ρu dx dy, tá aqui, ó, ρu dy, quer dizer, dydz, desculpa, né? Ó, ρu dydz, tá aqui, ρu dydz. Se eu distribuir aqui, ó, dρ dx sobre 2u, aí tem um meio ali, né? Vezes dydz, tá aqui, ó, dρ dx. Aí tem um dx sobre 2 aqui, né? dydz. Tá? Então é só sair fazendo a distribuição aqui, é a mesma coisa. Quando multiplica o ρ pelo du dx sobre 2. Aqui, ó, ρ du dx, aí tem um meio ali que foi para fora, dy dx dz. Tá? Todas as parcelas aqui iriam aparecer um dx ao quadrado, que vocês vão ver, né? Aqui, ó, tem a distribuição desse dx com esse dx. Como a gente viu anteriormente, aqui, né, na nossa justificativa de truncar a expansão em série de Taylor em termos de ordem 2, porque a partir daqui o dx fica muito pequenininho, isso foi feito, essa hipótese foi feita aqui também, então toda a distribuição do dx com dx foi desprezada. Tá? E aí, se a gente fizer isso para todas as faces, ó, aqui tem um sinal de menos, que vem do produto interno, lembra disso? Né? Se o escoamento, por hipótese, está se desenvolvendo para cá, ali o U ali. Ó. Então aqui a gente tem a normal unitária para a esquerda e o vetor velocidade para a direita. Então a projeção do U em dA é menos. Então esse menos aqui vem de ρVdA. Esse menos aqui é a expansão em série de Taylor na face esquerda aqui, ó. Tá? Então aqui a gente está o left, menos x, né? Que é o que a gente fez aqui, ó. Justamente voltando a alguns slides aqui, ó. Tá? Então x menos dx sobre 2. Então a gente tem o menos, que é justamente o menos dx sobre 2 para a esquerda aqui, porque o x está para a direita. A gente tem um menos aqui, né? Um menos aqui também na velocidade. Então, fazendo a distribuição aqui dos termos, a gente fica com essa relação aqui, tá? Certo? E aí, isso vale tanto para o y quanto para o z. Pela simetria, né? Fica tudo igual, tá?
Só muda o ρ, né? Onde é U, no Y fica V, e no Z fica W, né? Que são as componentes U, V e W do vetor velocidade em X, Y, Z, respectivamente. Então a gente tem aqui, né? U, V, né? Aqui a gente vai ter o U, repetindo aqui o V, e aqui o W, certo? Então a coisa tem uma certa simetria, né? Onde a gente tem o du dx aqui, em x, a gente tem o dv dy em y, e o dw dz em z. Tá? Então, todas as relações são iguais, né? São iguais a essas duas aqui, para cada um dos eixos coordenados. Se a gente somar todas as 6 faces, ou seja, se eu pegar o x aqui, ó, se eu somar essas duas parcelas, esse cara aqui de cara vai embora. E esse meio aqui, ó, observa que as parcelas aqui são iguaizinhas. Ó. O meio, você multiplica por 2, né, vai virar 1. Né? Duas metades viram 1 inteiro. Então, é o que a gente tem aqui para o x, para o y e para o z. Tá? Então, essa integral aqui, né, essa projeção do VDA, somada, né, e aí, usando a propriedade da derivada, né, se você tem o d rho u, o que a derivada diz? Né? Qual é a definição de derivada? Que o d rho u é o rho du dx mais u d rho dx. Está aqui, ó. Então, u apareceu naturalmente isso daqui, né? U d rho dx mais rho du dx, dessas contas aqui de cima, né? Da expansão em série de Taylor, que a gente pode ir lá e simplificar. Ó. Esse cara se tornou d rho u dx, esse cara dv d rho v dy, e esse cara aqui d rho w dz. Tá? Então, essa integral aqui, ó, na superfície de controle, para um volume de controle infinitesimal, onde a gente sabe a massa específica e a velocidade no centro e quer saber a massa específica e a velocidade em cada uma das faces do volume de controle, é dado por essa relação aqui diferencial. Tá? Então, isso daqui, essa é a forma, é o fluxo líquido de massa que sai do volume de controle, de um volume de controle diferencial. Tá? Então, a gente avaliou a integral na superfície de controle, chegou nessa relação aqui, né? Então, o fluxo de massa pela superfície de controle é dado por essa relação, tá? E aí, a vazão máxima para dentro ou para fora do volume de controle é igual a massa específica vezes a componente normal do vetor velocidade vezes a área. Então tá aqui, ó, tá justamente isso daqui, né? É o que isso daqui está dizendo. Eu estou multiplicando a velocidade pela massa específica, e aí na hora que eu multiplico, faço essa multiplicação aqui, ó, d rho u dx, dx dy dz, o dx aqui cancela, então fica uma área dy dz, aqui ó, dy dz. Olha ali, ó, d rho u, né, você tem o vetor velocidade, o u, a massa específica, rho, vezes a área, dy dz. Exatamente aquilo que a gente obteve lá na forma global, né, ou na forma macroscópica, para a conservação da massa pela análise integral. Aqui a gente fez com um volume de controle diferencial. Tá? E para as outras também. Ó. Se eu pegar o vetor velocidade aqui, ó, e multiplicar por essa área aqui, ó, dx dz, ele naturalmente vai acontecer, porque esse dy vai cancelar com esse dy, ó, d rho v, dx dz. Tá? Eu tenho o fluxo, a vazão máxima passando aqui, na direção y, tá? Que é dado por esse termo aqui. Ó. A vazão máxima na direção x é dado por esse termo. E a vazão máxima na direção z é dado por esse termo aqui. Certo? d rho w dz. Aí o dz aqui vai cortar com esse dz. O que sobrou é o dx dy. Aqui é o dx dy. É justamente essa parte aqui, né? dx dy. É justamente essa áreazinha diferencial. Tá? Então é a forma diferencial da equação da vazão máxima. Né? Esse é o fluxo de massa
é o fluxo líquido, né, o que sai menos o que entra, de massa que está passando pelo volume de controle. Tá? E a gente fez isso para um volumezinho de controle infinitesimal de volume dV. Tá? Isso daqui é o volumezinho dV desse volumezinho de controle aqui. A gente, claro, agora vai fazer isso para todo o domínio, né? Certo? Mas antes, a gente precisa trabalhar, lembra que a continuidade, né, a conservação da massa, tinha dois termos. Um do fluxo da vazão mássica pela superfície de controle e o outro de acúmulo, né? Esse daqui a massa pode acumular. O caso da banheira que a gente viu lá na parte de análise integral, a massa estava acumulando, porque a massa de água que entrava na banheira era de 50 quilos por segundo. Então a gente tinha 50 quilos por segundo dado pela integral na superfície de controle, né, entrando, e a gente tinha 20 quilos por segundo saindo pelo ralo. Tá? Então essa integral aqui na superfície de controle era 50 menos 20, se eu não me engano. Se vocês olharem o exemplo, tem esses dados aí certinhos, né? Então era 50 menos 20 quilos por segundo. Então essa é a vazão mássica, a diferença entre a vazão mássica que entra e que sai do volume de controle, né? Então, se entrava mais do que saía, esse termo de acúmulo, no caso da banheira, era de 30 quilos por segundo. Então a gente tem que ter aqui um termo que diz se a massa pode acumular ou não no volume de controle. Se o volume de controle está esvaziando ou aumentando, né? A massa está aumentando ou esvaziando. É justamente esse termo aqui, ele diz quanto de massa entra e sai pelo volume de controle, né? Ou entra ou sai, né? Pelo volume de controle. E o termo no volume de controle diz o quanto acumula. Tá? Então, se houver esse termo aqui é um pouco mais direto, né? O termo dV, ele vai variar, assumindo que a massa específica é constante nesse volume de controle, não significa que seja constante de um para o outro, né? Então o escoamento pode ser compressível, ele pode ter variação de massa específica no tempo, mas pode ter na posição também. Então, se eu estou assumindo que em um volume de controle ele é constante, então a gente tira aqui da integral, e a integral do dV é o próprio dx dy dz. Então fica dρ dt, então essa integral aqui no volume de controle, né? Para uma massa específica constante num volume de controle, fica dρ dt dx dy dz. Tá? E aí o que, na verdade, né, o que eu estou botando aqui, né, o que essa integral aqui está representando é a relação, né, é isso que se chama de fluxo líquido de massa. É a relação entre a massa que sai e a massa que entra. Certo? Então essa integral na superfície de controle está analisando o fluxo de massa pela superfície de controle. E essa integral aqui está avaliando se a massa aumenta, diminui ou permanece constante. Tá? Certo? Então é justamente a combinação das duas, né? É justamente a combinação das duas que fornece a continuidade. A taxa líquida de massa que passa pelo volume de controle é igual ao termo de acúmulo, né? A variação global de massa no volume de controle. Certo? Então a gente substitui esse termo aqui de variação de massa no volume de controle e esse termo aqui do fluxo de massa pelas superfícies de controle. Tá? Certo? Lá nas integrais. Esses dois nas integrais, então fica com essa forma aqui. Ó. Esse cara aqui veio daquela integral no volume de controle, né? Do ρ dV, que é justamente esse cara aqui, ó. E essa integral aqui, e essa forma diferencial aqui, veio justamente da integral na superfície de controle do ρ v dA. Tá? Que são os dois termos, né? Esses caras somados é igual a zero, que é a continuidade aqui, né? Voltando aqui, ó. Aqui, ó. É a continuidade dada pelo teorema do transporte de Reynolds. Tá? Então, agora eu substituir, né, o que a gente tinha obtido,
para um volume de controle diferencial, dx, dy, dz, substituí aqui nas integrais, e fiquei com essa relação aqui, ó. A gente simplificou, deixa eu apagar tudo aqui. Ó. Simplificamos o dx, dy, dz, a gente fica com essa relação diferencial aqui, ó, dρ dt, mais dρ dx, mais dρ dy, mais dρ dz igual a zero. É a forma geral da continuidade diferencial, em contraposição à forma geral da equação da continuidade integral. Tá? Então, a gente partiu daqui para um volume de controle global e chegou nisso daqui para um volume de controle infinitesimal, que é isso daqui, né? Essa relação aqui anterior. Então, para um volume de controle global, a gente tinha a equação da continuidade diferencial, e aí a gente aplicou a equação da continuidade para cada um desses volumezinhos de controle pequenininhos aqui, tá vendo? E aí a gente chegou nessa forma diferencial aqui da continuidade, que vale para cada um desses volumes. Aqui, né, a gente tem um volumezinho de controle pequenininho, que representa um dos volumes de controle ali daquela região que a gente está analisando. Tá? E aí, de novo, né, seja qual for a estratégia, se a gente pegar, voltando aqui, né, se a gente pegar e quiser saber a força líquida que essa antena, ou quiser dimensionar um suporte aqui, né, quanto de força que esse suporte está aguentando, não importa se eu fizer uma análise diferencial e integrar, ou se eu partir de uma análise integral já, né, o resultado tem que ser o mesmo. E aí vai depender, de novo, né, da análise que se deseja fazer. Tá? Bom, aí a gente pode, né, definindo, ou pela definição do operador nabla, né, que é dado por essa relação aqui, né, é a derivada em x na direção y, derivada em y na direção j e derivada em w na direção k, né, na direção dos vetores unitários aqui em cada um dos eixos coordenados. Então, a gente pode escrever o termo da superfície de controle da continuidade em função desse operador. Ó. Certo? Se a gente identificar que a gente pegar o operador nabla e fizer o produto interno com ρv, a gente tem um fluxo líquido de massa pela superfície de controle. Lembra, né? O que é o fluxo líquido de massa? É a vazão mássica que sai menos a vazão mássica que entra. Tá? Aqui no caso da banheira, lembra, né? Estava saindo, por exemplo, 20 quilos por segundo e entrando 50, sei lá, por exemplo, né? Então você tem um acúmulo de massa. Se for igual, a massa não acumula nem esvazia. Vai ficar permanente. O nível do reservatório vai ficar permanente. Se está vazio, ele vai continuar vazio. Se estiver entrando, a mesma coisa que está saindo, né? Se o fluxo líquido de massa for o mesmo, ele vai ficar sempre constante. Então aqui é só uma maneira compacta de escrever isso daqui, né? Se a gente sabe que o vetor velocidade é o VW em cada uma das direções, e aí multiplicando por ρ, né, esse vetor, se a gente fizer o produto interno do operador nabla com esse vetor, a gente tem a derivada em cada uma das direções, né? Tá? Certo? Que é conhecido como divergente do vetor ρv. E aí a gente pode escrever a continuidade dessa forma aqui também. Tá? dρ dt mais o divergente de ρv igual a zero, onde o divergente é dρ dx mais dρv dy mais dρw dz. Tá? E aí, dois casos especiais. A gente fez isso lá na época da análise integral e dá para fazer também aqui para análise diferencial. Então, o escoamento incompressível, se a massa específica for constante, essa derivada aqui é zero. Tá? Então, a massa específica não varia no tempo, essa derivada é zero. Incompressível também, a massa específica não varia na posição, então ela pode sair aqui para fora da derivada. E aí você simplifica, né? Simplifica esse termo. E aí fica que o divergente do vetor velocidade é zero, o escoamento incompressível.
E o escoamento em regime permanente, a gente tem que o dρ dt é igual a zero. E o máximo que pode acontecer é que a massa específica varie com x, y, z. Ele pode ser compressível, mas, vamos dizer assim, né, ele varia, a massa específica não é uniforme, mas ela não varia no tempo. Ele só está dizendo isso. Né? No regime permanente, o que acontece é que a massa específica, nada varia no tempo, né? Na verdade, no regime permanente. Então, o dρ dt é igual a zero, e a gente pode ter um escoamento compressível porque ele está comprimindo em uma certa região. Você tem uma certa não uniformidade da massa específica. Tá? E aí a gente fica com essa relação aqui, se o escoamento for em regime permanente. Tá? Certo? Bom, aí alguma dúvida aí, alguma pergunta? Então vamos fazer um exemplo aqui para colocar esses conhecimentos aí mais solidificados, né? Então, ó, um escoamento em regime permanente, incompressível e bidimensional, então aqui a gente já tem um monte de informação, né? Ou um campo de velocidade, né? É dado por essa relação aqui, ó, V igual a UV, né? Onde o U é dado por 0,5 mais 0,8x na direção I, e o V é dado por 1,5 menos 0,8y, beleza, Catiele, tá? 1,5 menos 0,8y, onde as coordenadas x e y estão em metros e a magnitude do vetor velocidade em metros por segundo. O ponto de estagnação, aqui ele vai fazer uma definição que é importante, que isso vai aparecer em alguns exemplos e exercícios, é definido como o ponto no escoamento onde a velocidade é zero. Então, isso é um ponto de estagnação. Quando a velocidade for zero, você está num ponto de estagnação. Tá? Mostre que esse escoamento é válido fisicamente, do ponto de vista de conservação da massa, e determine se existe algum ponto de estagnação no escoamento e aonde. E pediu para fazer um rascunho, né, dos vetores de velocidade em diversas localizações no domínio entre x igual a menos 2 e 2 e y entre 0 e 5. E descrever esse escoamento qualitativamente. Bom, escoamento incompressível em regime permanente bidimensional, ele é o mais restritivo de todos, né? Então esse cara aqui vai embora, o dρ dt vai embora, porque é em regime permanente. Na verdade, o incompressível, né, já tiraria ele também. O ρ sairia fora aqui da derivada e é também desprezado, e a variação em z também é desprezada. Então, nesse tipo de escoamento aqui, ó, a expressão para o vetor velocidade, na verdade, não tem nem o dw dz. Deixa eu tirar ele daqui. Esse cara aqui também pode ir embora. Certo? Então, a partir do enunciado, a conservação da massa bidimensional fica com essa forma aqui. Tá? Bom, e como é que a gente mostra que esse escoamento é válido fisicamente do ponto de vista da conservação da massa? A conservação da massa tem que ser respeitada. O que a conservação da massa diz aqui nesse caso? Ó? Se eu pegar a componente do vetor velocidade em U, derivar com relação a x, pegar a componente do vetor velocidade em v, derivar com relação a y, isso tem que dar zero. Então vamos lá, vamos pegar a componente vertical do vetor velocidade, derivar com relação a x. Quanto que deu aqui? 0,8. E com relação a y, menos 0,8. Então 0,8 menos 0,8 dá zero. Então, pela equação da continuidade, o lado esquerdo é zero e está demonstrado que esse escoamento é fisicamente válido. Ou seja, a massa se conserva, ela não é criada nem destruída. Tá? O que está entrando em termos de massa numa certa superfície de controle está saindo por outra. Tá? É isso que a conservação da massa aqui está dizendo nesse caso. Certo? Então, bem tranquilo, né? É só aplicar a equação as componentes do vetor velocidade na conservação da massa e se certificar que essa equação é válida. Tá?
Bom, aí a outra pergunta, né? Determinar. Opa, o A ali ficou confuso, né? Determinar se tem um ponto de estagnação nesse escoamento e aonde. Então, pela definição, né, foi definido ali anteriormente, né, onde é o ponto do escoamento onde a velocidade é identicamente igual a zero. Então, o que, que a gente faz? A gente tem que ter os dois vetores, como V é um vetor, né, a gente tem que ter todas as componentes igual a zero para que o V seja zero. Então, a gente zera o U, então 0,5 mais 0,8x igual a zero. Onde é o x que zera no vetor U? É menos 0,625. Onde é o y que zera o vetor v? É 1,875. Então, sim, existe um ponto de estagnação, e esse ponto está em menos 0,625 e 1,875. Tá? E aí, eu vou mostrar para vocês fisicamente, né, mais para frente, o que significa esse vetor, esse ponto de estagnação, no contexto do escoamento. Quando a gente desenhar, né, ele pediu para desenhar aqui o vetor velocidade, a gente vai desenhar ele mais para frente, e aí eu vou mostrar para vocês fisicamente o que ele significa. E aí ele pediu aqui, ó, para fazer uma desenhar, né, mais ou menos, ou fazer um rascunho, né, de alguns vetores de velocidades entre menos 0, x de menos 0,2 e y entre 0 e 5. Aí como é que a gente faz isso? Ó? É só pegar o vetor velocidade e aplicar em cada ponto. Então, sei lá, em 0, 0, né, na origem. Quanto que é o vetor velocidade na origem? X igual a 0, então deu 0,5. E o y igual a 0, y igual a 1,5. Então você vai lá e traça um vetor de magnitude 1,5 em y, de magnitude 0,5 em x, né? Então V0, o zero está aqui, o módulo dele tem 1,58 metros por segundo. Tá? E aí, fazendo isso para outros locais, a gente estava aqui, né, 0, 0, observa que aqui está o ponto de estagnação, que ele não está em 0, 0, né, ele não, é onde a velocidade é zero, e a gente descobriu que é onde a velocidade é zero tem essas coordenadas aqui. Então, aqui o ponto de estagnação do escoamento está na coordenada x menos 0,625 e y 1,875. Tá? A origem está aqui, ó. Tá vendo? A origem está aqui, ó. Exatamente onde a gente calculou esse vetor velocidade aqui, ó. 1,58 com magnitude 1,5 em y e 0,5 em x. Tá? Ele está aqui, ó. Aqui está com uma escala reduzida, né? Só para a seta não ficar muito grande. Tá? E aí ele fez, ó, para x entre menos 2 e 2, na verdade ele até foi para menos 3 e 3, né? E y entre 0 e 5. Então ele até botou um pouquinho para baixo, né? E aí construiu, fez exatamente isso daqui, ó, para todos os pontos. Aqui é o ponto de estagnação, onde a velocidade é zero. Então, o que acontece? O escoamento entra nesse domínio pelo topo e pela parte de baixo, então é o que a gente está observando aqui dos vetores de velocidade, ó, ele entra pelo topo e pela parte de baixo, e se desloca para a esquerda e para a direita com relação ao eixo de simetria, em y igual a 1,875, que é esse eixo de simetria aqui no ponto de estagnação. Tá? Então, esse é o comportamento do escoamento, né? Tá vindo de cima, e aqui o escoamento para, ele não tem velocidade nem em x nem em y, esse é um ponto de estagnação. E aí ele começa a se desenvolver para a direita e para a esquerda. Tá? É isso que fisicamente esse campo de velocidade aqui, para esse escoamento compressível, está dizendo. E aí, se a gente focar nessa parte cinza, ele pediu aqui, né? Descrever esse escoamento, aí o que ele fez aqui? Ele focou numa partezinha cinza aqui, ó, e diz o seguinte, ó, esse escoamento ele é um escoamento convergente, acelerando da esquerda para a direita. Tá vendo que o vetor velocidade vai aumentando? À medida que você vai da esquerda para a direita, todas as setinhas vão tendo uma magnitude maior, então ele está acelerando para cá. E o argumento do autor aí, do livro, né, é que isso acontece na entrada de linhas adutoras de uma turbina hidrelétrica. Deixa eu só ver aqui rapidinho, gente, só um minutinho.
Foi mal, galera. Então, voltando aqui, né? Então, o que o autor justifica aqui é que isso, por exemplo, ó, o que isso daqui está modelando, ou poderia estar modelando, né? O que acontece numa rede de tubulação adutora de uma turbina. Então, a gente tem aqui uma região que poderia estar sendo modelada por esse campo de velocidade, por exemplo, tá? Essa região aqui que ele destacou aqui, tá? Aí aqui eu botei uma usina hidrelétrica, né? Você tem aqui, por exemplo, um reservatório, e aí a tubulação adutora, né? Ela está coletando fluido por aqui, ó. Se a gente desse um zoom nessa região, né? Então, por exemplo, isso daqui seria um zoom aqui numa região por onde o fluido entra e escoa para dentro da turbina, tá? Para dentro da tubulação adutora que vai cair lá na turbina, certo? Então isso daí ele está descrevendo, né, qualitativamente como que acontece esse escoamento. Só fazer um rapidinho aqui antes da gente parar para dar uma paradinha. É o seguinte, ó, um escoamento bidimensional, então esse termo aqui já vai embora, né? Só dele falar bidimensional, a gente já pode jogar fora todas as variações em Z. No plano X, no plano XY, né, a componente da velocidade X, né, a componente X da velocidade é dado por U igual a AX. Determine os possíveis componentes Y para um escoamento incompressível. E quantos componentes são possíveis, né? Então, isso que ele está dizendo. Então, o escoamento incompressível, esse cara aqui já vai embora, né? Os termos da massa específica vão embora. Então, a mesma coisa. Du dx mais dv dy igual a zero. O que ele está mostrando aqui, né, essa figurinha aqui, ele só está mostrando que a continuidade pode ser usada para achar componentes que faltam do vetor velocidade. Então, se a gente sabe um, a gente pode determinar o outro. Tá? É isso que ele está... Isso é de um livro lá do Senja, né? Ele gosta de fazer essas tirinhas engraçadinhas, assim, né? Para mostrar o seguinte, ele cortou aqui de propósito e falou, não, você pode determinar o que está faltando com a equação da continuidade, porque você tem um termo, você pode chegar no outro. Tá? Então essa é a ideia ali daquela tirinha. Bom, então a equação governante desse problema é esse, né? Tirar de novo aqui, porque ele já está dizendo que é bidimensional, então isso daqui pode ir embora. Bom, na verdade ele até... Deixa eu voltar porque aqui embaixo ele especifica. Tá? Aí aqui embaixo ele faz a simplificação. Então, para o escoamento bidimensional, a equação governante, né, a continuidade para o escoamento incompressível é dado por essa relação. E o escoamento bidimensional, a gente despreza as variações em Z. E aí, o que a gente tem? Ó? Pela continuidade, né, se o du dx mais dv dy igual a zero, significa que o dv dy, que é a componente em y, vai ser igual a menos du dx, só que quem é menos du dx é menos a. Certo? Se eu derivar u com relação a x, eu fico com menos a, e o menos aqui, né? E a gente pode integrar essa expressão para obter v. Então, se a gente integra aqui, né? Certo? Integra dos dois lados aqui, né? Integro aqui, na verdade, integral de dv igual a integral de menos a dy, né? Tá? Então, o que ele fez aqui, ó, v é integral de dv dy. Na verdade, ele fez o dv dy dy, né? Ele não jogou para o lado de lá, não, foi mal. Deixa eu apagar aqui. Foi isso que ele fez, não. Ele integrou o dv dy dy, tá? Que é o próprio v, né? Certo? Mais uma função, uma constante de integração. O que é essa constante de integração? É uma constante de integração que não depende do y. Então, ela pode depender do x e do t. Tá? Então, se o dv dy é menos a, na verdade, eu fiz besteira aqui. Ó. Deixa eu apagar tudo.
ele integrou aqui, certo? Então, esse cara aqui vai dar V, né? Na verdade, aqui, ó, é a integral do A. Deixa eu consertar isso, não. Provavelmente eu errei no período passado aqui. Não consertei e ficou errado. Então, V, aqui tem um igual, integral no A dy, né? Integral de A dy, certo? Mais f de x. Não é isso? Então, eu integrei desse lado, integrei desse lado. Então, fica integral de dv dy, certo? Que é o v, né? Que vai sair o v daqui. Igual a integral no a dy mais uma função de xt, uma constante de integração. Esse cara aqui ficou menos ay, né? Que eu tirei o a da integral de dy deu y, mais o f de xt, certo? E aí, eu tenho infinitas possibilidades para f de xt. A gente pode escolher a mais simples, que é igual a zero. Tá? Então, se vocês lembrarem lá no exercício que a gente fez, isso daqui, ó, a gente fez esse perfil de velocidade aqui, lá atrás, em linhas de corrente. Se vocês pegarem as aulas de conceitos fundamentais, tem esse cara aqui lá. A gente determinou as linhas de corrente, né? A gente determinou trajetória, uma série de propriedades aqui desse escoamento. Tá? E ele respeita a continuidade, na época a gente ainda não tinha falado de continuidade, né? Mas se você derivar ele com relação a x e derivar com relação a y e somar, ele dá zero. Então ele respeita a continuidade. Tá? Agora a gente vê isso, né? A gente consegue ver isso da análise diferencial. Tá certo? E aqui, ó, a gente tinha feito um quadrante na época. Se vocês, de novo, pegarem as aulas de análise diferencial, vocês vão ver que a gente tinha feito esse quadrante aqui, ó. E a gente tinha até resolvido um caso de uma linha de corrente que passava em x, y, igual a 8, 2. E aí a gente traçou algumas linhas de corrente, traçou uma para outras linhas de corrente, determinou o tempo que levava para uma partícula fluida aí de um local para o outro. Então a gente trabalhou já com esse perfil de velocidade, sem falar ou sem se preocupar na época que se ele respeitava a continuidade ou não. Tá? E agora vocês estão vendo que, de fato, né, ele respeitava a continuidade. Tá? E a gente usou, e de novo, né, a ideia desse exercício aqui é mostrar que a gente consegue usar a equação da continuidade para levantar a componente, né, as outras componentes do perfil de velocidade. Tá? Existem infinitas possibilidades, chamar o f de xt de zero é uma delas. Certo? Beleza? Alguma pergunta aí? Tudo certo? Vamos dar uma paradinha aí agora? Alguém quer aproveitar para tirar alguma dúvida?